Olá, catedráticos! Estamos aí com o nosso primeiro Achados na Rua e hoje a gente vai falar de um assunto bem crocante aí, que é taxação de novas fortunas, né? E para brindar vocês, a gente está aqui pela Oscar Freire, a Playboylândia do consumo em São Paulo. Então a gente, para falar de gente bonita, gente rica, a gente veio para o lugar das pessoas bonitas e ricas. Bom, vamos começar a falar nisso, né? Porque nos últimos tempos teve até uma plaquinha aí do nosso excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva com taxação de novos ricos não, de super ricos, né? Que eles falam. Existe até uma ideia de pegar vários países e fazer uma parceria para que esses países não deixem o dinheiro escorrer um pelo outro e que todos sejam taxados ali. Mas o papo é sério, sabe? A taxação de grandes fortunas, ela tem uma parada um pouco mais profunda do que simplesmente a arrecadação do governo. Então, à primeira vista parece meio trivial, né? Meio simplório. Mas quando a gente aprofunda no assunto, isso fica muito claro que não é. Quando a gente olha para a esquerda, se fala muito, 1% da fortuna do mundo está na mão de 90% da fortuna do mundo está na mão de 1% das pessoas, que são dados complexos de se entender, complexos de se definir se é isso mesmo. Então por isso que eles jogam muito nessa estatística, tipo aquela estatística no Brasil está morrendo 300 milhões de crianças, sabe? Então quando alguém chegar para você e falar o seguinte, 1% da riqueza do mundo, 90% da riqueza do mundo está na mão de 1% das pessoas, dos ricos, você fala assim, tá, me mostra o dado. Tipo, não existe isso. Mas o que acontece, né? Uns concordam, outros discordam, mas antes de você montar aí no seu cavalinho ideológico, é importante parar para pensar que o que está sendo dito só na superfície. Vamos lá, muita gente vai falar o seguinte, isso não é problema seu, né? Você não é super rico. É engraçado que no Brasil todo mundo tem opinião para tudo. Só que esquece de entender um pouquinho, até para saber que não vale a pena ter opinião às vezes. Mas nesse caso, quem não tem dinheiro tem opinião, e quem tem dinheiro, quem é o super rico, fica calado. Então isso é muito engraçado, né? Então por que tem esse silêncio, né? Você não tem super rico se opinando em relação a isso. Eita, quase foi atropelado aqui. Basicamente, a gente está falando de história. Então vamos voltar um pouquinho e vamos olhar a origem aristocrática desse assunto, né? A gente está falando aqui de um pensamento, que é um pensamento bem antigo. Então vamos retornar à Inglaterra vitoriana, lá por volta de 1884, ali em meados daquela confusão da Revolução Industrial, né? Ali foi fundada uma coisa que foi chamada de Sociedade Fabiana, um grupo de socialistas que defendia uma transformação gradual via reformas institucionais, sem revolução. Então não era gente querendo pegar a foice e o martelo e fazer a revolução, não. Era uma galera que entendia que as coisas deviam ser mudadas por dentro. Essas pessoas, entre esses líderes, depois vocês podem buscar aí, você tem George Bernard Shaw, Sidney e Beatriz Webb, além de Clement Attlee. Essas pessoas, por que eu falei o nome dessas pessoas? Porque são pessoas que estão diretamente ligadas à aristocracia britânica, quer dizer, ao conservadorismo britânico. Então, apesar de ser uma ideia socialista, era algo que nasceu dentro da aristocracia. Qual era a proposta? Claro, a proposta mais linda do mundo, que era diminuir as desigualdades. Mas também tinha ali uma ideia de conter a ascensão dos novos ricos sob o pretexto de manter uma estabilidade social. Como assim, achados? A gente está falando da Revolução Industrial. Eu não sei se dá para a gente fazer um mesmo paralelo, talvez um historiador ajude a gente nisso, mas a gente pode fazer um paralelo da época da Revolução Industrial na Inglaterra com esse boom das tecnologias que a gente tem hoje. Então pessoas que programam, pessoas que têm ideias, colocam aquilo em prática e aquilo realmente pode virar uma receita, a pessoa pode ficar milionária a partir da ideia dela.
Então, isso naquela época era muito intenso. Alguém montava uma lojinha ou uma fabricazinha de alguma coisa com alguma máquina e aquilo ali podia dar bastante dinheiro. Porra, aqui tem muita loja bonita, para quem gosta de joias aí, fica à vontade, mas não tem dinheiro para comprar não. Bom, então vamos voltar aqui que a gente estava falando de história, né? Nessa história a gente está falando ali que eles entendiam que já tinham ricos suficientes. A estratégia era clara, né? Era limitar a emergência de novos empreendedores sem pedigree. E isso refletiu muito em políticas públicas, discursos, normas sociais. A gente já viu muito filme, principalmente filme de época na Inglaterra, onde você tinha aquelas brigas ou aquelas humilhações de pessoas aristocráticas com pessoas que acabaram de ganhar dinheiro e coisa e tal, vem daí. Então muito disso vem dessa época, onde realmente as pessoas que tinham grana tentavam separar quem realmente era aristocrata e quem não era, quem tinha sangue azul e quem não tinha sangue azul. Então isso era muito pesado na época e hoje é retratado nos filmes e nas séries e por aí vai. Mas não se trata também, gente, de colocar todo o mal nos fabianos, né? Tem rico escroto e pronto, acabou. Isso aí tem gente que é escrota mesmo, mas você tem essa ideia acontecendo, essa ideia nascendo ali no seio da Revolução Industrial. Mas beleza, a gente teve esse conceito histórico, essa ideia histórica. Agora vamos falar sobre dinheiro, né? Dinheiro hoje é poder, mais do que era no passado. Então, esse poder incomoda. Hoje, você ter riqueza equivale a você ter poder. Então, muitas vezes, ter dinheiro é um caminho até mais rápido para você entrar no meio político, no meio mais tradicional. Então, a partir do momento que você acumula dinheiro, você começa a ser ouvido, você começa a ter influência, você começa a ganhar voz, você começa a disputar o controle narrativo e automaticamente você consegue ter visibilidade política. Caramba, como tem gente aqui nesse lugar. Mas começa a ter algumas coisas políticas. E isso irritou basicamente dois grupos de pessoas. E a gente está falando da modernidade, que primeiro, políticos profissionais, que eram pessoas que operavam estruturas definitivas, com currículos e alianças. Então, muitos políticos antigos, a gente via ali em algumas eleições, por exemplo, na eleição do Bolsonaro ali, você via muita gente antiga perdendo a eleição, gente que fez muita aliança. Você pode dar um exemplo, a eleição até de 2018, quando o Alckmin o PSDB faz uma aliança forte com o PMDB, e eles têm o maior tempo de televisão, e aí eles ficam muito mal na eleição. Por quê? Porque a regra mudou, né? Então, ali você tinha um outro tipo de visibilidade, um outro tipo de força, coisa que principalmente numa política de longo prazo não é bem aceita, porque tem muito acordo, muita coisa ali que Alckmin, por exemplo, prometeu, que ele não conseguiu cumprir, simplesmente porque ele não conseguiu ganhar a eleição. O segundo, e isso aqui é muito importante a gente prestar atenção, os bilionários de berço, a galera velha em termos de dinheiro, né, que perderam terreno para forasteiro, porque imagine o seguinte, você é rico, tem o seu iate bonitão, todo ano você vai para Mônaco com o iate ali, ancora, beleza, champanhe, pau na máquina. E aí chega um ano que vem um tailandês do nada, fica bilionário com blockchain, que você nem sabe o que é, e esse cara aluga a marina inteira. Isso deixa qualquer pessoa puta, né? Peraí, tem uma musiquinha ali, pau torando, não sei o que tá rolando. Aqui ó, o cara no violinho aqui ó. Será que a galera aqui dos cafés vai sensibilizar? Pau torando, olha lá, ó. Ganhou um house, bonitão. Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Mas, bom, então, a quem serve essa taxação, né? Vamos falar o seguinte, a gente já falou quem incomodou, a gente já falou da história, mas basicamente para quem serve essa taxação, né? A primeira taxação, ela vai servir para a política e principalmente para a esquerda. Então ali vocês precisam ter é necessário ter uma visão de a quem será privilegiado, podemos assim dizer. Vamos tentar atravessar aqui, ó, porque é meio osso atravessar por ali. Bom que a gente vê um tostado aqui, por aí vai.
pautorano, mas qual que é a ideia ali? Então, eu tenho... Caramba, aqui também é difícil atravessar, mas vamos lá. Os fabianos, galera, eles não eram marxistas revolucionários. Então a ideia deles era um socialismo de reformas. E eles até influenciaram Marx, na verdade, né? Mas com um fundamento bem distinto, ou um fundamento bem diferente ali, que era evolução institucional. Então quando você começa a ouvir sobre instituições, sobre evolução institucional, lembre-se que o socialismo fabiano, ou a sociedade fabiana, ela pregava justamente essa evolução das instituições. Só que essas instituições elas vão evoluindo de uma forma que elas impedem novos entrantes e garantem que as pessoas que estão dentro do sistema continuem ali. Vamos lá. Essa evolução, o Marx previa ali no regime socialista que haveria vamos dizer assim, uma expropriação dos... Eita, eu tinha foto aqui. Uma expropriação dos meios de produção. Então você expropriava isso e redistribuía isso para o proletariado. Só que Marx não previu uma coisa, né, que é a reprodução das elites dentro do Estado. Então a partir do momento que você começa a fazer essa mudança, né, desapropriar, estatizar as coisas, colocar na mão do Estado, esse dinheiro vai para o Estado. Vou ver a musiquinha aqui, galera. Ó. Aí, ó, comprar roupa tomando champanhe e escutando uma musiquinha crocante, vai. Então voltando aqui, o Marx não colocou isso, né? Tipo, porra, se você colocar dinheiro no Estado para depois distribuir, o Estado vai ficar rico e quem estiver no Estado vai ficar rico. Então, na prática, líderes que vieram do Estado, como Lula, Dilma, Kirchner, Maduro, família Castro, a galera da Coreia do Norte, todos os países que têm essa pecha socialista, essas pessoas ficaram ricas. Essas pessoas enriqueceram pelo Estado. Lembrando que elas... Opa, tem um carro aqui sinistrão, cara. Não tenho a mínima ideia que porra é essa. Deixa eu ver se vocês colocam. Um carro todo estranhão aqui, ó. Tipo um carro do Batman, desbatimizado. E tá todo mundo querendo ver essa porra aqui. Deixa eu ver se ele coloca. Olha lá. Eita, carro maneiro, né? É maneiro pra quem, né? Mas é isso, carrinho meio estranho. Mas vamos ver, isso é coisa que você vê só no Oscar Freire, né? Mas o que acontece, galera? Vamos entender aqui. Então essa galera ficou rica. Então, para essa galera que não produziu, para essa galera que ficou rica via Estado, eles precisam manter uma ordem para que o Estado não seja atropelado, para que amanhã você não tenha uma empresa que valha mais que um país. Que é basicamente o que está acontecendo hoje. Então você tem empresas como Facebook, você tem empresas como o X, empresas de tecnologia, Microsoft, IBM, que são mais importantes que muitos países. E dependendo de como os donos vão direcionar as pessoas ali, essas pessoas podem derrubar países. Então isso é muito claro. Qual que é a ideia? Um exemplo, né, que a gente pode colocar aqui. O próprio Trump, ele era rico já, ele é herdeiro, todo mundo sabe disso, mas ele é um cara que a vida inteira dele ele foi focado em mídia, foi focado no business, foi focado no mercado aberto. Em algum momento ele decidiu vir para a política, né, por motivos dele. Quando ele veio para a política, ele basicamente dominou, ele basicamente detonou, podemos assim dizer. O Partido Republicano hoje basicamente é ele. Você não conhece quem são as pessoas do Partido Republicano, ou aqueles políticos, George W. Bush, família isso, família aquilo outro. Você basicamente não sabe. Por quê? Porque esse cara chegou e dominou realmente a política. E isso é muito forte, isso é um medo muito grande para esses políticos, né? Então, a esquerda dominante hoje, e a política em todo, elas tentam taxar as grandes fortunas não só por uma questão de arrecadar, mas de controlar quem pode subir. Essa é a grande ideia. Então, hoje, quem já está rico?
já está blindado, então tem uma parada muito grande que é de blindagem patrimonial. Essas pessoas já têm o patrimônio totalmente diluído em países, em ações, em offshore, já fez tudo, e essas pessoas no CPF delas, elas não têm tanto dinheiro para ser considerada super rica, mas está na fundação, está em outras coisas, né? Agora, quem está começando, quem montou uma pastelaria agora, e essa pastelaria começou a dar dinheiro, começou a abrir franquia, essa pessoa ela vai ser altamente taxada, porque ela não está no esquema. Então só a gente vê como funciona a China. Você pode ser bilionário na China, tranquilaço. A China ela é muito a favor desses bilionários, mas desde que esses bilionários estejam de acordo com o partido chinês ou não deem trabalho para o partido chinês. Então é basicamente isso. E uma forma, vamos dizer, democrática de você fazer o que a China faz hoje é você taxar as pessoas que estão crescendo. Agora, tem outro ponto também. Poxa, William, você pode falar, é difícil, mas aí a gente precisa regulamentar ainda mais, já que esses caras são difíceis de regulamentar. Só que, quando você pergunta para um super rico, ou quando você vê um super rico falando, pergunta, né, como se eu conhecesse super rico, quando você escuta um super rico falando ali, fazendo as coisas, basicamente, falando sobre esse assunto, é claro, basicamente ele é a favor. Mas quem é a favor disso, né? Vamos ter um exemplo aqui. Surge uma empresa de bicicleta, de aluguel de bicicleta. A empresa aluga bicicletas e para todo mundo. E essa empresa cresce, o mercado dessa empresa cresce. E aí, a partir do momento que essas pessoas estão ricas, o Estado ele vai começar a impor alguns impostos sobre grande fortuna. O super rico vai falar, poxa, claro, a gente precisa distribuir, e aí ele faz essa taxação. Só que depois, por intermédio dos donos, dos amigos, o governo lança um subsídio, sim, para proteger a economia do aluguel de bicicletas. Ele coloca lá um subsídiozinho, onde ele basicamente devolve aquele dinheiro que o super rico pegou, entendeu? Então acaba que é muito complicado você fazer isso, porque o super rico que estiver alinhado com o governo, ele vai conseguir realmente, podemos assim dizer, que estiver alinhado com o governo, ele vai conseguir esse dinheiro de volta. O que não estiver alinhado é o que vai se fuder. É o empreendedor mesmo acabando, e a gente fazendo aí um empreendedorismo via governo, que é muito claro no Brasil, né? Via JBS, Oi, Magazine Luiza, que são empresas que realmente são muito subsidiadas pelo governo, e por isso que elas sempre estão aí, independente do que acontece com o mercado. Bom, o resultado disso é uma taxação seletiva e corporativa travestida de reforma justa. E quem se fode? Basicamente, a galera que é empreendedora de verdade. Deixa eu parar um pouquinho que meu fone está caindo aqui. Se ele cair, vai foder tudo. Parece que a balbúrdia já passou, né, galera? Agora tem academia, a galera tomando sorvetinho aqui. Tudo tranquilo na Playboylândia da galera. Mas vamos lá. Agora, vamos falar um pouquinho desse socialismo fabiano, né, que a gente falou lá no início, que ele nasceu dentro da aristocracia. A gente falou da esquerda, mas não vamos iludir que a gente está falando só da esquerda, que é só a esquerda que é a vilã, que é só a esquerda que fode o rolê, não. Tem mais gente aí. Protecionismo e privilégios parece que no Brasil atual não tem cor, né? Quando convém, esquerda e direita se unem para proteger quem já está no sistema. Veja, por exemplo, o que aconteceu naquela taxação das brusinhas da Shein, né? Da Shein. Ali na taxação da Shein, vamos atravessar aqui, porque eu acho que já acabou o roleteiro aqui. A gente vai dar uma volta. A Oscar Freire é isso aqui, galera, não tem muito mais coisa não. Ó, a Frutaria São Paulo, que é bom pra caralho. Tem um suco de maracujá com leite, que é o melhor suco do mundo, que é sensacional. Mas, bom, então vamos continuar falando aqui. O socialismo fabiano e essa questão entre esquerda e direita, né? Olha na questão da Shein, caramba. Ali tinham empresas defendendo aquelas taxas, tanto de esquerda quanto de direita. Foi o momento que uniram Lojas Avan e Magazine Luiza, ambas querendo que o governo taxasse as comprinhas que você faz no exterior, para gerar o quê?
mais competitividade para o mercado brasileiro ou, basicamente, para fazer com que as pessoas continuassem ricas. Então, quer dizer, independente se é de esquerda ou de direita, quando o empresário entra em parceria com o governo vai trabalhar sempre a favor dessas empresas, para essas empresas continuarem ganhando dinheiro e principalmente informando e influenciando as massas para aquilo que o governo está fazendo. Então não adianta muita gente fazer isso. No fundo, essa taxação é um mecanismo para impedir figuras como Trump, Musk, Bukele, Zema aqui no Brasil e todos aqueles políticos que nascem rapidamente. O Arnold Schwarzenegger nos Estados Unidos, né, que ganha dinheiro e fama em outro lugar e depois ele pode simplesmente ir para a política para tentar fazer algo melhor, não que vá fazer, mas para tentar fazer algo melhor. Então ele acaba evitando que essas pessoas cresçam, simplesmente porque se elas crescerem do nada, elas tomam o espaço de outras pessoas que já estão ali. Então você tem um controle muito grande. No fundo ali, essa taxação, além dela ser um controle, ela é completamente ineficiente. Eu vou usar um exemplo aqui, que é o exemplo da França. A França implementou em 1988, olha quanto tempo, o ISF, que é o Impôt de Solidarité sur de la Fortune. Nome bonito, né? E só que quando esse imposto foi implementado, depois foi percebido que o crescimento da França reduziu em 0,2% ao ano, representando aí um rombo fiscal de quase 7 bilhões de euros. Foi estimado que teve uma fuga de capitais, então de dinheiro saindo da França, mesmo pagando imposto, deixa eu juntar o fone aqui de novo, de quase 200 bilhões de euros, entendeu? Isso sem dizer a questão da fuga de cérebros. Países como Suíça, como Bélgica, foram muito presenteados por profissionais ou empresários que saíram da França e foram para lá justamente porque não tinha esse tipo de taxação. Quais são as consequências práticas de uma taxação de super ricos ou de grandes fortunas? Fuga de capitais, então se não vale a pena deixar meu dinheiro aqui, eu posso deixar meu dinheiro em qualquer lugar. Mas eu vou colocar, vai ter os países mais ricos do mundo vão concordar em não fazer isso. Cara, mas vai ser sempre uma Bahamas, sempre um paizinho ali que vai deixar seu dinheiro entrar ali em troca de poucos impostos para você deixar seu dinheiro lá dentro. Fuga de cérebros, então as pessoas vão para onde está o dinheiro. Então se você tem muito dinheiro com pouco imposto circulando em Los Angeles, vai muita gente para lá. Se você tem muita gente em Singapura com pouco imposto, muito dinheiro em Singapura com pouco imposto, vai ter gente lá. Então, menor arrecadação a longo prazo, óbvio, se eu tiro meu dinheiro aqui, você não tem como cobrar imposto de mim, e desemprego em setores produtivos. Por quê? O dinheiro foi embora, ninguém investe, os profissionais também estão indo embora. Então, por excelência, por prática, por exemplo, isso não funciona. Agora, qual que é a pergunta certa disso, né? No final fica claro que a gente precisa entender que ser rico nunca pode ser crime. O rico, ele pode cometer o crime para ganhar dinheiro, ele pode ter dinheiro e cometer crimes, e aí é algo da esfera penal. Nosso judiciário tem que funcionar para que essas pessoas sejam punidas penalmente, mas elas não podem ser punidas por serem ricas somente. Por quê? Porque quando você usa a estrutura estatal para decidir quem pode ou quem não pode ascender economicamente, isso é controle, não é justiça. Fiscalizar devia ser exclusivo para a questão de fraude, questão de crime, e não pelo acúmulo de riqueza. Toda boa política pública, né, ela começa em não atrapalhar quem produz. E se você tem alguma estrutura que define quem vai ser rico e quem não vai ser rico, isso significa que seu país já está na merda. Nem é que ele está indo, mas ele já está na merda. Então, no início, né, a ideia dessa taxação, ela não pode ser nem discutida, porque ela já começa com uma concepção errada, com uma possibilidade do governo controlar quem vai ter dinheiro e quem não vai ter dinheiro. E aí, cara, você desanda
todo modelo de livre mercado, todo modelo de liberdade que a gente pode vir a ter. Então, galera, é basicamente isso. Valeu aí, deixe sua curtida. Me fale aí em quais lugares. Aqui eu estou em São Paulo, mas a gente pode ir em outros lugares que a gente pode continuar caminhando e falando de assuntos crocantes como esse. Espero que tenham gostado. Vai!